Olá, meus caros, tudo bem? Dando continuidade ao nosso Instituto do Arrependimento Posterior. Acredito que você já tenha evoluído o suficiente para acertar as questões de prova nesse tópico, tudo bem? Destrinchei aí detalhe por detalhe do arrependimento posterior. Parei então com você num julgado interessante do STJ, pode colocar na tela sobre o assunto, pode colocar aí. Ministro Rogério Chet Cruz, julgado em 2014. Olha só. Não se aplica o Instituto do Arrependimento Posterior ao crime de moeda falsa. No crime de moeda falsa, cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros, a vítima é a coletividade como um todo. E o bem jurídico tutelado é a fé pública, que não é passível de reparação. Está aqui o fundamento, né? O fundamento da não aplicabilidade. O bem jurídico tutelado é a fé pública que não é passível de reparação. Logo, por isso não se aplica ao arrependimento posterior aos crimes de moeda falsa. Desse modo, os crimes contra a fé pública, semelhante aos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o Instituto do Arrependimento Posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa. Interessante, e era justamente o ponto que eu queria chegar, é que no final do julgado o STJ dá uma nova informação. Ele fala, olha, não é só na moeda falsa que não cabe. É em todos os crimes contra a fé pública. Não é só na moeda falsa. O julgado é de moeda falsa. Mas ele acaba generalizando, dizendo, olha, nos crimes contra a fé pública e os crimes, demais crimes não patrimoniais em geral, não é possível reparar o dano. Existe uma impossibilidade material de reparação do dano. Logo, isso torna incompatível com o arrependimento posterior. Isso traz a incompatibilidade com o arrependimento posterior. Então, não se aplica arrependimento posterior no crime de moeda falsa e nem nos demais crimes contra a fé pública. E nem nos demais crimes contra a fé pública. STJ entende que se aplica somente arrependimento posterior nos crimes patrimoniais e com efeitos patrimoniais. Tudo bem? Tranquilo? Julgado interessante aí do STJ que pode muito bem cair na sua prova. Vamos adiante, vamos lá. Questãozinha para você, auditor, Tribunal de Contas Estadual lá do Paraná, CESP 2016. Apesar de ser CESP, foi A, B, C, D, E. Assinale a opção correta a respeito dos institutos da desistência voluntária, do arrependimento eficaz e do arrependimento posterior. Vamos aproveitar esse momento para dar aquela resumida geral, né? Trazer características do arrependimento eficaz, do arrependimento posterior e da desistência voluntária. Vamos lá, letra A. A voluntariedade e a espontaneidade da interrupção da execução do crime são requisitos caracterizadores fundamentais das hipóteses de desistência voluntária. Você já é capaz de dizer plenamente se isso está correto ou errado. Errado. Espontaneidade, não. Voluntariedade, sim. Tá vendo que agora você tem a plena capacidade de dizer se isso está certo ou errado. Espontaneidade, não. E sim somente a voluntariedade. Conforme previsto no Código Penal brasileiro, Código Penal, a consequência penal do arrependimento eficaz é a mesma do arrependimento posterior. Certo ou errado? Show de bola, errado. Arrependimento eficaz é uma causa de exclusão da atipicidade, é uma causa de atipicidade. Arrependimento posterior é uma causa de redução de pena, como se fosse tentado, né? Redução de 1/3 a 2/3. Redução de 1/3 a 2/3. A consequência jurídica, a natureza jurídica é a mesma? Não é. Não é. Se falasse em relação a arrependimento eficaz e desistência voluntária, estaria correto. Então a questão ela poderia dizer que, conforme previsto no Código Penal, a consequência jurídica, a consequência penal do arrependimento eficaz e da desistência voluntária é a mesma.
responder pelos atos já praticados. E também poderia dizer que a consequência penal, consequência jurídica da tentativa e do arrependimento posterior é a mesma. Causa de redução de pena de 1/3 a 2/3. Tudo bem? Isso também poderia ser dito. Agora, eu não posso dizer que arrependimento eficaz e arrependimento posterior têm a mesma consequência jurídica. Tudo bem? Na tela. Show de bola. Continuando. Caso a restituição da coisa ou a reparação do dano se dê até o recebimento da denúncia, configurar-se-á o arrependimento posterior. Perfeito. Só faltou dizer o seguinte aí, olha, crime sem violência ou grave ameaça. Né? Crime sem violência ou grave ameaça. Caso se dê após o recebimento da denúncia e até a sentença, a restituição ou reparação será considerada circunstância atenuante. Perfeito. Artigo 65, inciso 3, a linha B. Está decorado aí para você, tá vendo? Então, se for depois do recebimento, até o julgamento, a lei fala até o julgamento, né? Até a sentença, até o julgamento, é um atenuante. Lembrando, a questão não fala, né? Na letra C não fala, mas lembrando que se for um crime com violência ou grave ameaça, aí somente pode ser atenuante. Aí não pode ser arrependimento posterior. Letra D. No arrependimento posterior, o agente pratica todos os atos executórios e, arrependido, assume nova conduta, visando impedir que o resultado inicialmente almejado se concretize. Eu adoro esse tipo de questão, adoro. Excelente, eu acho lindo, isso é lindo, porque é uma questão que ela não cobra aquela decorabinha, decorei o caso, o cara foi lá, levou para o hospital, ela não cobra decorinha, ela cobra o conceito. Você tem que entender o conceito. Entendendo o conceito, eu posso te dar o caso que for. Eu posso te dar o caso que for, que você estará raciocinando juridicamente e acertará. E não aquele caso, eu ensino o caso cai em prova. Não é decorabinha, não, é conceito. Praticou atos executórios. Arrependido, assumiu uma nova conduta visando impedir o resultado inicialmente almejado. Isso é arrependimento eficaz. Você já sabe. Não preciso dizer mais. E qualquer caso concreto que caia na sua prova, eu não preciso falar todos os casos para você. Porque eu te dei o conceito, eu criei a sua base. Com a sua base, posso te dar o caso que for. Você vai diferenciar desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Então, o conceito trazido na letra D é de arrependimento posterior? Não, é de arrependimento eficaz. Perfeito? Na tela. Tá errado, então? Arrependimento posterior não, é arrependimento eficaz. O agente pratica todos os atos executórios e arrependido assume uma nova conduta visando impedir que o resultado inicialmente almejado se concretize. E para ser eficaz, esse resultado não pode acontecer. Tá? E para ser eficaz, ele não pode acontecer. Letra E. Já vimos o nosso gabarito, letra C, né? Já vimos que a letra C está correta. Vamos matar a letra E aqui, que a letra E é boa, tá? A letra E é boa. De acordo com o artigo pertinente do Código Penal, 16, tá? Artigo 16, a restituição da coisa, quando cabível, e desde que feita até o recebimento da denúncia, é condição indispensável para a redução de pena em razão do arrependimento posterior. Certo ou errado? Até aí, né? Até aí, tá certo ou tá errado? Até aí tá certo. Para que ele tenha direito ao arrependimento posterior, ele tem que restituir a coisa até o recebimento da denúncia. A reparação do dano ou restituição da coisa, conforme artigo 16, ela tem que acontecer até o recebimento da denúncia, desde que nos crimes sem violência ou grave ameaça. É um requisito, uma condição indispensável para aplicar o arrependimento posterior. Não reparou o dano, não tem arrependimento posterior, não. Tudo bem? Na tela. Olha a continuidade. Mas a recusa do ofendido em receber a coisa de volta inviabilizará a referida causa de diminuição de pena. Tá errado, não inviabiliza. O erro está aqui. A recusa do ofendido em receber não inviabiliza. Porque eu ensinei para você, venha na câmera da verdade.
Eu ensinei para você, aqui na Câmara da Verdade, consegue? Eu ensinei para você que é dispensável a aceitação da vítima para que eu aplique o Instituto do Arrependimento Posterior. É dispensável a aceitação. Eu não preciso que ela aceite. Eu trabalhei esse ponto contigo. E aí, com isso, você não erra mais questão de prova, tá? Essa era uma questão difícil que eu fiz questão de trazer para você verificar como é que isso cai em prova. Tudo bem? Na tela, vamos para a próxima questão. Show de bola, um ponto que você não pode errar. Tá? Uma questão difícil essa, tá? Essa era uma questão difícil. Professor, eu achei fácil. Agora sim, agora ela é fácil. Ok? Agora ela é fácil. Perfeito. Tranquilo. Próxima questãozinha. Defensor Público do Acre, 2017. Defensor Público do Acre. Com referência ao arrependimento posterior, assinale a opção correta. Questão só de arrependimento posterior, provavelmente, né? O arrependimento posterior é causa obrigatória de diminuição de pena. Pergunta, é causa obrigatória? Eu já te ensinei isso. O arrependimento posterior é causa obrigatória de redução de pena? É. O juiz é obrigado a reduzir caso preenchidos os requisitos. Caso o agente preencha os requisitos. Crime sem violência, grave ameaça, reparação até recebimento da denúncia por ato voluntário. Tudo bem? Caso o agente preencha os requisitos, causa de redução obrigatória. Alguns alunos falam, professor, esse é obrigatório, eu não sabia, eu achei que estava errado. Não. Não é uma causa de redução facultativa pelo juiz, não é. É uma causa de redução obrigatória. O juiz é obrigado a reduzir. Isso eu já te ensinei isso. Tá? Eu já te ensinei esse ponto. Perfeito? Na tela. O arrependimento posterior é causa obrigatória de redução de pena. Sim, é. Admitindo-se a reparação do dano ou a restituição da coisa até o trânsito em julgado da ação penal. Tá errado. Não é até trânsito em julgado, é até o recebimento da denúncia ou queixa. É até o recebimento da denúncia ou queixa. Letra B. O autor da infração, arrependimento posterior, ao arrepender-se, deverá, para que sua pena seja reduzida de 1/3 a 2/3, reparar voluntariamente danos ou restituir a coisa subtraída, até o recebimento da denúncia ou queixa. Essa parece boa, né? Essa letra B parece perfeita, nada de diferente aí nela. Traz aí o conceito de arrependimento posterior. Letra C. O arrependimento posterior incide exclusivamente nos crimes contra o patrimônio. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Não é exclusivo dos crimes contra o patrimônio. STJ, crimes patrimoniais ou com efeitos patrimoniais. Código Penal, crimes sem violência ou grave ameaça. Código Penal só fala isso. Desde que admita a reparação, né? E impõe a restituição espontânea e integral da coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, uma questão aqui que daria aso a diversas interpretações. Você poderia dizer que estava errada por diversos motivos. Vamos lá. Primeiro motivo, não incide exclusivamente nos crimes contra o patrimônio. Errado. Segundo, não é espontânea, é voluntária. Não impõe a restituição espontânea, e sim voluntária. Terceiro, integral só para o STJ, para o Supremo não. Integral só para o STJ, para o Supremo não. Ainda bem que o erro não era só esse, né? Porque daria para discutir, falar assim, não, tá certo para o STJ e errado para o Supremo. A questão não fala. Mas como temos outros erros, aí tá errado. É integral só para o STJ. Perfeito? Letra D de difícil interpretação, tá? Letra D de difícil interpretação. Intervenção de terceiros na reparação do dano ou na restituição da coisa, desde que ocorra antes do julgamento, não afastará o reconhecimento do arrependimento posterior. Afasta,
primeira coisa, afasta por dois motivos. O primeiro motivo é antes do julgamento, né? Arrependimento posterior não é até antes do julgamento, é até o recebimento da denúncia. A atenuante genérica, que é até o julgamento, tá? Atenuante até o julgamento. Arrependimento posterior causa de diminuição de pena até recebimento. Segundo, intervenção de terceiros na reparação. Afasta o reconhecimento do arrependimento posterior? Afasta. Quando o terceiro intervém e repara, o agente não reparou voluntariamente. Se ocorreu aqui uma intervenção de terceiros, é porque o agente não reparou voluntariamente. E a reparação há de ser voluntária para o agente. E a reparação há de ser voluntária. Logo, intervenção de terceiros, ela é uma circunstância que impede o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária, porque eu retiro a voluntariedade do ato. Tudo bem? Eu retiro a voluntariedade do ato. Perfeito? Na tela. Então, letra D está errada. Letra E. Para que sua pena seja reduzida, o agente deverá espontaneamente, logo após a consumação do crime, minorar as consequências dele e até a data do julgamento reparar danos. Esse texto aqui, o agente deverá espontaneamente, logo após a consumação do crime, minorar as consequências e até a data do julgamento reparar danos, é o texto da atenuante. Isso aqui é atenuante. Lá do artigo 65, salvo engano, inciso 3, salvo engano, ali a linha B do Código Penal. Logo, o erro é dizer o seguinte: para que sua pena seja reduzida. Quando eu falo em pena reduzida, eu estou falando em redução de pena, aplicação de causa de diminuição de pena. E não aplicação de atenuante. No fringir dos ovos, no final de tudo, a pena vai ser diminuída. Mas, quando eu falo de atenuante, é pena atenuada. Segunda fase de aplicação da pena, e não pena reduzida. Pena reduzida é terceira fase de aplicação da pena. Então, quando eu falo pena reduzida, eu estou falando de arrependimento posterior e não de atenuante. Tudo bem? Então, a questão ela misturou o arrependimento posterior com o atenuante. Olha, para que a sua pena seja reduzida, arrependimento posterior, aí traz aqui o caso de atenuante. O caso de atenuante é reparar o dano até sentença, até julgamento. Ok. Mas para a redução de pena, é reparação do dano até o recebimento da denúncia. Tudo bem? É até o recebimento da denúncia. Na tela, gabarito, letra B. Toda vez que eu explico essa questão, o aluno fica com dúvida na letra E. Ele fala assim, professor, a letra E está correta. A letra E está correta. Não. Para que sua pena seja reduzida, eu estou falando de arrependimento posterior e não de atenuante. E aí o texto dela é o texto de uma atenuante, tá? É o texto igualzinho lá da atenuante. Tá? O texto igualzinho da atenuante. Tudo bem? Tranquilo? Gabarito, letra B. Questão difícil? Sim, essa questão foi muito difícil. Professor, eu tinha condições de acertar. Maravilha. Sinal que está valendo a pena. Tá? Sinal que está valendo a pena. Perfeito? Tranquilo? Vamos fechar aqui o arrependimento posterior com mais algumas questõezinhas. CESP, certo ou errado? Acerca da aplicação da lei penal, dos princípios de direito penal e do arrependimento posterior, julgue o item a seguir. Situação hipotética. André, que tinha praticado o crime de roubo e subtraído na ocasião R$ 1.000 de Bruno, restituiu voluntariamente o referido valor a este antes do, olha aí, antes do recebimento da denúncia. Assertiva, nessa situação, a restituição do dinheiro subtraído configura arrependimento posterior, o que incorre no reconhecimento de causa de diminuição de pena. Venha comigo. Certo ou errado a questão? A questão caiu para assistente técnico, prova de técnico, Tribunal de Contas Estadual, lá do Rio Grande do Norte, prova CESP. Certo ou errado? Cuidado, cuidado, não caia na maldade, tá? A maldade do CESP aqui, tá? CESP é sempre maldoso com a gente, né? A questão tá bonitinha, só um detalhe, crime de roubo. Se você passou batido, você errou a questão. Crime de roubo. O roubo tem violência ou grave ameaça. Crime de roubo, regra, roubo próprio, tem violência ou grave ameaça. Não se aplica
arrependimento posterior no crime de roubo, porque roubo tem violência ou grave ameaça. Maldade, tá? Maldade pura. Na tela, gabarito errado. Não se aplica o arrependimento posterior no crime de roubo. Nossa, professor, era isso que eu tinha que olhar? Exatamente. Então eu tenho que saber quais crimes têm violência ou grave ameaça e quais não tem. Olha, eu não vou te dizer isso, mas roubo tem que saber, né? Roubo tem. Diferenciar roubo e furto, sim. Roubo tem violência ou grave ameaça, furto não. Se fosse furto, estaria correto. Tudo bem? Maldade pura, né? Maldade pura, mas é um tipo de maldade que dava para pegar. Tipo de maldade que dá para você pegar na prova. Ok? Mais uma questão. AGU 2015. Advogado-Geral da União. Advocacia Geral da União. AGU. João, empregado de uma empresa terceirizada que presta serviço de vigilância a órgão da administração pública direta, subtraiu aparelho celular de propriedade de José, servidor público que trabalha nesse órgão. É crime de furto, tá? Professor, eu vejo peculato aí. Não, não é peculato. Tudo bem? Por que não é peculato? Ele subtraiu o João, que trabalha na empresa terceirizada, primeiro que daria para discutir se ele é funcionário público ou não, funcionário público equiparado. Funcionário público equiparado é aquele que trabalha para uma empresa que presta serviços para a administração desde que é atividade típica da administração. A vigilância não é atividade típica. Tudo bem? Ele não seria funcionário público equiparado. Se fosse, ele subtraiu um bem que estava na cautela do Estado? Também não. Ele subtraiu um bem particular do servidor. Um bem particular do servidor. Furto. Não é peculato. Tudo bem? Isso aqui é crime de furto. Na tela. Perfeito? Não é crime de furto. Não é crime de peculato, é crime de furto. Porque o bem não estava na cautela do Estado. A partir dessa situação, julgue o item que se segue. Se devolver voluntariamente o celular antes do recebimento de eventual denúncia pelo crime, João poderá ser beneficiado com redução de pena justificada pelo arrependimento posterior. Correto. Essa questão, ela deu uma pequena discussão na época, e eu até fui a favor daqueles que discutiram. Falaram, não, deveria ser anulada. Porque é o seguinte, ó, se devolver voluntariamente o celular antes do recebimento da denúncia pelo crime, o João poderá ser beneficiado com redução de pena justificada pelo arrependimento posterior. Na verdade, deverá, né? É uma causa obrigatória de redução de pena. Aqui na verdade, deverá. O gabarito foi correto, o gabarito foi mantido, ele não foi alterado. Mas, na verdade, é o quê? Deverá. Ele deverá ser beneficiado com essa redução de pena, e não poderá. Por quê? É uma causa obrigatória. Preenchidos os requisitos, vejo aqui praticamente todos os requisitos preenchidos. Devolução voluntária, crime sem violência ou grave ameaça, devolução até o recebimento da denúncia ou queixa, reparação integral. Todos os requisitos preenchidos. Então, seria uma causa obrigatória de redução de pena. Tudo bem? Com isso, termino arrependimento posterior. Está apta a acertar 95%. Professor, tem uns 5% aí? Tem uns 5%. Sempre tem uns 5%. Um aprofundamento que eu não fiz, sempre dá para aprofundar um pouco mais. Mas 95% das questões de prova você está apto a acertar. Tudo bem? Com isso eu termino arrependimento posterior e espero você na continuidade. Tchau, tchau.